Shalom a todos, eu sou David Ben Abraham. Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos descobrir coisas maravilhosas e um grande recado para mim e para a sua vida, para os dias de hoje, na Parashá Lech Lechá. Se você gostar do nosso conteúdo, curta, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos espalhar o conhecimento e o amor da palavra do Eterno, a nossa querida Torá, por todo o nosso Brasil, né? Vamos falar hoje da Parashá Lech Lechá, que é a história de o nosso patriarca, o pai da fé, Abraão. É uma história que, na verdade, ela não vai falar apenas de um deslocamento geográfico. Ela vai falar sobre uma mudança completa de vida, de uma mudança interior e de uma mudança espiritual. O Lech Lechá, que significa, traduzindo para o português, seria saia para si mesmo. Quer dizer, o Eterno estava dizendo para Abraão o seguinte: quando ele diz saia para você mesmo, saia para o seu próprio bem. É isso que ele estava falando. Porque se ele saísse, seria para o próprio bem dele e de toda a sua descendência, como foi. Isso que aconteceu. É isso que Deus estava a trabalhar com Abraão. E aqui vamos ver assim a jornada, né, do autoconhecimento. Vamos falar um pouco. A ordem Lech Lechá, vá para você ou saia para si mesmo, como eu disse, vai falar da importância de Abraão sair para o próprio bem da terra onde ele estava, né? A principal viagem para os territórios desconhecidos da alma, explorando o nosso interior, transcendendo limitações e buscando a essência de quem somos. Às vezes é necessário sairmos para nós mesmos nos dias de hoje também. Aquele momento em que você se autoconhecer, de você conhecer quem é você diante do Eterno, quem é você diante da sociedade, diante da sua família. Porque, por exemplo, um pai de família que ele não age da maneira correta, se ele sair para ele mesmo, se ele observar para dentro de si as atitudes dele, ele vai ver que às vezes ele está deixando faltar ou com sua esposa, ou com seus filhos, ou com ambos. Ele vai ver que está faltando algo, que ele não é o pai ideal, ou que ele não é o marido ideal, ou que ele não é o guerreiro ideal da família. E vamos falar também sobre agora a fé e a confiança. Abraão partiu sem saber para onde ia. O Eterno vem a Abraão e fala, saia, e ele sai, e ele abandona tudo para trás. Isso é um ato de fé maravilhoso, porque Abraão saiu acreditando na promessa, mas sem ver nada do caminho. Sem saber nada de como terminaria. E a gente vai ver aqui o equilíbrio, né? Entre o indivíduo e a comunidade, né? A Parashá ilustra a passagem de uma relação de Deus com a humanidade como um todo, para um relacionamento com o indivíduo. Abraão, a história mostra a luta de manter o equilíbrio entre a responsabilidade pessoal e a conexão com o coletivo, um desafio relevante para uma vida moderna, né? Hoje, para a gente ter esse equilíbrio, principalmente nos dias de hoje, como tudo é muito diferente, por exemplo, da época de Abraão, nós temos que saber ponderar as coisas, até mesmo ponderar como pregar, quando pregar, aonde pregar e para quem pregar. Visto que hoje nós estamos num mundo cheio de distrações e que as pessoas não têm se atentado para as coisas mais importantes, têm deixado a essência de lado. As pessoas têm deixado a vida espiritual, a conexão com o Eterno, que é o principal, de lado, e deixando também a própria família. Às vezes em busca do dinheiro, às vezes em busca de prazeres, diversões, abandonam os princípios essenciais, inclusive da moralidade. E às vezes a pessoa também não se comporta perante a sociedade como deveria, não age como um bom cidadão. O que é importante é o cumprimento de Torá, ser um bom cidadão também. A capacidade de reinventar e deixar o passado para trás. A instrução para Abraão deixar a sua terra, sair da sua parentela, a casa de seu pai, simboliza a necessidade de abandonar velhos hábitos, crenças, ambientes que nos prendem
E isso permite abraçar um novo caminho, uma nova identidade com um propósito maior. Ou seja, a crença limitante, o ambiente, às vezes, que a pessoa vive, que a aprisiona de uma maneira negativa, que ao invés de trazer boas referências, de trazer uma boa bagagem, traz uma má bagagem. No caso de Abraão, o pai dele era um idólatra. Ele vinha de uma família idólatra, que fazia ídolos. Então, ele estava vivendo no meio da família, no meio de um povo que praticava a idolatria, algo que Deus abomina. Então Abraão tem que sair, deixar os seus pais para trás e toda a sua parentela, para ir em direção à revelação do Eterno. E ele vai, ele deixa para trás tudo que ele aprendeu, ele começa do zero. Ele abre a mente, esvazia ela, para que o Eterno possa colocar o que o Eterno quer na mente dele. E nós também temos que fazer isso, e às vezes abrir mão dos nossos pecados de estimação, vamos dizer assim, né? Abrir mão do passado, de coisas a qual ficamos apegados, que nos prendem de seguir um novo. Toda vez que queremos seguir em frente, mas e isso, mas e a tradição? Mas a minha família toda é assim. Como que eu vou fazer diferente? Eu vou ser excluído da família, eu vou ser excluído dos amigos, eu vou ser excluído da empresa. E daí, se o Eterno falou, faça. Porque a promessa dele, você vai ver com Abraão, que é muito maior do que as promessas que o mundo poderia oferecer. Abraão deixou a família e ganhou o mundo inteiro. Né? E agora vamos ver também a questão da superação, a resiliência de Abraão. Ao longo, né, da história de Abraão, ele enfrenta diversos obstáculos na terra prometida. Ele passou por, segundo nossos sábios, 10 testes. Inclusive um foi fome. E mesmo quando as coisas estavam ruins, ele não deixou de crer que o Eterno havia feito uma promessa real para ele. Muitas das vezes na nossa vida, nos dias de hoje, a gente tem uma promessa de Deus. Na verdade, nós temos aqui, na Bíblia completa judaica, 8.000 promessas do Eterno. Nós temos 365 não temas, um para cada dia do ano. E muitas das vezes o que a gente faz? A gente teme, a gente duvida. A gente vê as promessas do Eterno aqui, a gente vê no nosso dia a dia milagres do Eterno. Você já passou por aquela situação que às vezes você pensa assim, não, só pode ter sido Deus. E depois, logo em seguida, mesmo uma situação dessa, às vezes a gente acaba desanimando, deixando de lado a promessa do Eterno, não vendo o que Deus fez, faz e fará. Isso tem tirado a bênção de muitas pessoas e até mesmo o céu. Temos que tomar muito cuidado. E o legado de amor, vamos falar sobre o legado de amor de Abraão. Né, que com sua fé em Deus, ele mostra verdadeiramente uma prova de amor com o que ele faz, né, de preservar o amor mesmo em tempos difíceis. Por exemplo, a história dele, da separação Ló e Abraão. Ali Abraão, sabiamente, ele toma a decisão correta. Olha, Ló, os nossos pastores estão brigando porque os nossos rebanhos estão precisando de espaço e já não tem para nós dois. Vamos fazer o seguinte, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher, ou seja, ele estava amando a família dele da maneira correta e deu a preferência para o sobrinho dele, uma demonstração de carinho, para que ele pudesse escolher. E isso é muito significativo. Então Ló decide o lado que tem que ir e Abraão vai para o outro lado e eles continuam com o laço familiar interligado sem guerra. Ali o amor tinha que falar mais alto, mesmo Abraão sendo um patriarca, ele poderia dizer, não, eu sou o mais velho, eu sou o patriarca, eu decido para onde eu vou. E você vai para o outro lado. Mas não, ele deu essa opção. É claro que com essa história nós vamos ver no desenrolar que há mais coisas envolvidas, além do amor, também tem a sabedoria de Abraão. Né? Abraão acabou ali fazendo um sacrifício pela paz. Ele deixou Ló decidir. E
A escolha de Ló nos traz também uma reflexão. Ló achou que a grama do vizinho era mais verde. Ele olhou para o lado, viu uma terra boa, uma terra bonita, frutífera, e com os seus olhos se encheram. E Ló, vendo o outro lado, né, uma terra já não promissora, fala, não, eu vou para ali, porque ali é mais promissor para mim. E ele viu apenas com os olhos dele, o que depois desencadeou uma situação terrível, que é a situação de Sodoma. Ele escolheu o lado onde mais tarde haveria trazer problemas, influências para a vida dele, que ele até mesmo depois vai morar em Sodoma. E tem todo um desenrolar da vida dele lá, os problemas que ele teve. Já Abraão, deixa ele escolher, mas Abraão foi tudo pela fé. Tudo pela fé. Porque Abraão sabia que a promessa estava com ele, que ele tinha uma bênção sobre ele, não importa qual direção ele seguisse, o Eterno estaria com ele, ou seja, Abraão estava firmado na fé, na promessa do Eterno, e Ló estava firmado no que ele viu. Então, as suas decisões, as minhas decisões, como têm sido? Baseadas somente pelo que vemos? Ou será que temos prestado atenção no que o Eterno tem nos dito? Através da sua Torá, através dos seus estudos, das suas rezas, orações, através de um sinal que às vezes ele coloca na nossa frente e a gente não percebe, ou até mesmo uma promessa declarada, Deus usa alguém para falar conosco, nos trazer uma mensagem e a gente acaba olhando simplesmente com o olho carnal, ao invés de olhar com a fé. Porque quem vive, o justo viverá pela fé. É o que está escrito na palavra. E será que nós temos vivido pela fé? Feito como Abraão, confiado na promessa do Senhor e não na circunstância que vemos? Porque às vezes nós temos uma promessa do Eterno de uma prosperidade, de alguma coisa na vida, algum lugar a chegar, e no meio do caminho, quando surgem as lutas, a gente desiste, não, Deus não está comigo. Eu vou fazer outra coisa, eu vou para esse lado, porque aqui parece que vai ser melhor. Mas a gente está deixando a fé para seguir uma aparente razão, o que pode resultar em grandes problemas e perdas, né? Ló optou pelo lugar que parecia mais próspero, né? E esqueceu de lado os valores morais e espirituais que ele também conhecia. A influência do ambiente, né? A história nos mostra escolhas podem afetar a trajetória de uma pessoa. A aproximação de Ló de Sodoma ilustra como a exposição gradual à corrupção pode levar à perda de valores e à contaminação moral. Apesar de Ló ser um homem justo, Ló não foi imune à influência negativa. Isso, de certa forma, refletiu na vida dele, atrapalhou a vida dele, né? E também a importância da gratidão. Abraão prosperou e levantou um altar a Deus, reconhecendo todas as bênçãos vinham do Senhor. Ló, por outro lado, também prosperou, mas não teve a mesma gratidão. Isso indica a diferença fundamental na relação de cada um com Deus. A palavra gratidão é muito até falada nos dias de hoje, as pessoas usam muito a palavra gratidão, mas gratidão, ela não é só uma palavra, ela não é só um dizer, ela é um sentimento e uma vivência. Ser grato é viver isso, olha para você ver. Quando Abraão edifica um altar ao Eterno e ele vai e se entrega com coração nessa missão, ele agradece de verdade, ele tem um sentimento de gratidão, puro. Já Ló ficou feliz, claro, ele estava sendo abençoado, ele tinha os bens dele, estava muito próspero, mas ele não cultuou ao Senhor agradecendo pelas coisas que ele tinha. E as consequências das escolhas, né? A gente vai ver que Ló depois ele vai viver uma vida que pode culminar e culmina numa prova escravidão, porque ele depois, a gente vai ver ao desenrolar, que Ló, ele foi sequestrado durante uma guerra que houve. E quando houve essa guerra, quem foi lá buscar Ló? Abraão. Ele foi lá buscar Abraão. E mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora a história de Abraão e Sara no Egito, narrada em Gênesis 12. É um episódio complexo que expõe vulnerabilidades humanas, as de um homem grande
mesmo com a fé como Abraão tinha. A narrativa oferece lições valiosas sobre a importância da confiança em Deus, os perigos da mentira e as consequências de decisões tomadas baseadas no medo. Abraão, quando veio a fome, ele sai da terra prometida. Pensa bem, saiu da terra prometida, olha a falha na fé que ele cometeu. Porque ele, mesmo sendo pai da fé, ele também estava sujeito a erro. Ele acabou errando. Ele desceu para o Egito. E quando desce para o Egito, ele comete um novo erro. Ele vira para Sara, toma uma decisão baseada no medo dele. Medo de quê? De ser morto. Olha, os egípcios, Sara, vão te achar muito bonitos. Eles vão te achar muito bonita. E quando chegar lá, então você vai dizer que você é minha irmã, senão eles vão me matar para poder ficar com você. E aí Abraão vai para o Egito. Chegando lá, Faraó se interessa por Sara, pergunta para Abraão quem é ela, o que Abraão faz? Ele mente. Olha a consequência da mentira. Então Faraó fala, né? Não, então ela é sua irmã, então eu quero ela para mim. Pegou ela e levou para o harém. E aí Abraão fica sem Sara e recebe presentes do rei, né? Do Faraó. Então ele estava agora cheio de presentes, cheio de riquezas, mas sem a Sara. Aí o que acontece? Como Deus é fiel em suas promessas, vem Deus para corrigir o erro de Abraão. E ele vem e Deus vem até Faraó, incomoda Faraó, mostra para Faraó a verdade que aconteceu, e aí Faraó vai dizer para Abraão, porque você mentiu para mim, olha o que você fez, você trouxe desgraça sobre a terra, você trouxe desgraça para mim. O Eterno veio com julgamento sobre mim, olha, toma sua mulher e vai embora com as coisas que eu te dei. Aí Abraão sai de lá envergonhado, como o pai da fé, olha para você, ele saiu de lá envergonhado do Egito como se fosse um mentiroso. Ele não era um mentiroso, foi por medo, mas olha a consequência da escolha que ele fez, né? Foi uma falta de confiança, infelizmente. Aí Deus vem com a providência. Então, a importância da gente reconhecer quando a gente errou e aprender com os nossos erros, que é algo importante, porque Abraão aprendeu com os erros dele, por isso ele é o pai da fé, gente. Abraão, pai da fé, cometeu um erro grave e o faraó, um pagão, se torna um instrumento para repreendê-lo. Se precisar, Deus usa um pagão para te ajudar, assim como usou um burro para falar com Balaão, um animal. Então ele pode usar diversas maneiras para falar com você, se você não prestar atenção, né? Aí Abraão sai de lá humilhado, e Gênesis 20 reforça a ideia de que o aprendizado é um processo gradual, perfeição não é exigida, mas sim a busca contínua por relacionamento de confiança e obediência com Deus, né? Abraão é claro que vai ter com Deus depois de tudo isso e reconhecer o seu erro, e Deus o perdoa, porque é um processo, Deus sabia, Deus não esperava que Abraão fosse perfeito, né? E a importância de viver pela fé e não pela visão, né? Vai falar que a história contrasta, né? A escolha de Abraão de ir para o Egito, um lugar de prosperidade material. Vamos lembrar lá de Ló, quando escolhe ir para a terra mais bonita. Abraão, infelizmente, olhou ao seu redor, viu que não tinha comida na terra prometida. Gente, era a terra prometida, Deus prometeu, era só ele aguardar. Eterno, olha, está faltando isso. E o Eterno ia enviar. Mas não, ele viu, não consultou o Eterno e foi para o Egito. Então ele tomou a decisão errada, como Ló fez. Nesse momento, Abraão acaba deixando de lado a sua sabedoria e usa somente o que estava vendo, né? Então, assim, a passagem de Bereshit e Gênesis, dos capítulos 14 a 17, é um período crucial na vida de Abraão, que solidifica como patriarca da fé. Esses capítulos contêm ensinamentos profundos sobre a confiança, a aliança, consequências das escolhas humanas e a fidelidade de Deus. Mesmo quando a gente falha, Deus continua fiel, tá? Aí, também, como eu citei, agora vem a guerra, né? Onde Ló é capturado. Mesmo sendo um pacificador, Abraão demonstra que é preciso lutar por aqueles que amamos, não hesitando em se envolver em uma guerra para salvar Ló e a sua família. Então vamos ver aqui também a questão da prioridade nos relacionamentos que Abraão fez, né? A atitude de Abraão mostra que a família e relacionamentos devem vir antes dos bens materiais. Abraão arrisca seus bens, arrisca seus servos para entrar em uma guerra para salvar um familiar. Ló, um homem justo. E é claro que o Eterno aprova e vai junto com ele, né?
E quando Abraão ganha a guerra e resgata Ló e sua família, vem também a questão da benção de Melquisedeque. Ao retornar da batalha, Abraão encontra um misterioso sacerdote rei Melquisedeque que o abençoa. Abraão, por sua vez, dá o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo suas vitórias, vem de Deus e não do próprio poder. Não vamos entrar no mérito agora de Melquisedeque, que é um estudo teria que ser só sobre essa parte, mas Melquisedeque era um rei e sacerdote, tá? E aí Abraão vem e devolve o dízimo a ele, porque ele era um sacerdote escolhido de Deus. Abraão demonstrando que ele confiava em Deus e sabia que tudo vinha de Deus, né? Agora vamos ver aqui a aliança de Deus com Abraão, né? Nesse capítulo, Deus formaliza sua promessa a Abraão por meio de uma aliança. A promessa de descendência. Abraão expressa sua preocupação por não ter filhos. Deus tranquiliza dizendo que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Aqui tem mais uma situação. Abraão estava preocupado, né, porque ele não tinha filhos. Mas às vezes os nossos planos, a nossa visão humana é pequena diante do que Deus tem. Abraão queria filhos e Deus deu para ele uma nação inteira, incontável. E a justificação pela fé, né? Quando Abraão crê na promessa, isso lhe é acreditado como justiça. Este é o ponto central da fé, né? A salvação pela fé e não por obras, porque Abraão creu na promessa do Eterno. A natureza da aliança. Deus firma uma aliança de uma maneira cerimonial, passando por entre os animais sacrificados, demonstrando a seriedade do seu compromisso, né? Que Abraão prepara ali um holocausto, algo para o Senhor, então vem e o Senhor passa pelo meio para demonstrar, né, que seria uma aliança unilateral e que ele é o ponto central dessa aliança, né? O cumprimento dessa aliança é responsabilidade totalmente de Deus. Agar e Ismael. A falta de filhos de Sarai, a esposa, leva a oferecer sua serva Agar a Abraão. Olha, mais um erro, né? Olha para você ver, para ser o pai da fé, Abraão e Sara passam por passos de fé. A fé foi construída. Você não começa a ter fé hoje e já tem uma fé perfeita. A fé é construída dia a dia. Então as lutas que aparecem na minha e na sua vida são para aprimorar a nossa fé e não para nos parar e não para nos envergonhar. Nós temos que ter ciência disso também, né? As consequências da falta de fé, né? O que acontece, ó, Agar e Ismael, né? A história deles nos ensina. Aí Sara vai dar Agar, a sua serva, a Abraão, convence Abraão a deitar com Agar e gerar um filho. E aí vem Ismael, filho de Abraão, com a sua serva, não com sua esposa, como era a promessa de Deus para Abraão. Então aí vem uma falha, mais uma falha, né? Mas aí o cuidado de Deus também com toda essa situação, né? Porque a gente vai ver também depois, Sara, quando ela engravida, inclusive, ela pega, e ela vê que agora ela também está grávida, ela vai e manda Sara, e Sara pega e começa a humilhar Agar e querer que Agar saia da vida dela e de Abraão, né? Mesmo que a situação seja o resultado de um erro humano, Deus não abandona aqueles que sofrem. Ele ouve com clamor de Agar no deserto e promete que Ismael também se tornará uma grande nação. Ou seja, Agar tem que fugir para o deserto, ela foge com essa criança aí, e depois ela lá, já sem saber o que vai fazer, pensando que ela e a criança vão morrer, vem o anjo, aparece a ela e fala que não precisa se preocupar, que Deus estava vendo ela também, Deus ouviu a oração dela, e que Ismael também sobreviverá e será abençoado pelo Eterno. E a renovação da aliança, né? A mudança de nome e propósito. Deus muda o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. E o nome de Sarai, minha princesa, para Sara, princesa, mãe de nações. A mudança do nome simboliza uma nova identidade e propósito que reflete as promessas divinas. Você vê que o nome de Abrão e de Sarai passa para um propósito maior, então Deus amplia o nome dos dois. E aí, logo depois também, mais à frente na história de Abraão e Sara, já vem
a questão da circuncisão, e nisso Isaac, o filho da promessa, já tinha nascido. Né? Deus estabelece uma circuncisão como sinal físico permanente da aliança entre ele e os descendentes de Abraão, a promessa de Isaac. Deus especifica, né, que a aliança será cumprida através de um filho que nascerá de Abraão e Sara, e será chamado Isaac. Deus é o provedor. Quando Abraão duvida, Deus se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, reforça que sua promessa é maior do que as impossibilidades humanas. Então depois quando vem Isaac cresce, fica maior, depois aí vem... Deus faz aliança com Abraão ali, Abraão pega o filho Ismael, né? Eu não me lembro a idade, se era 13 anos, e Abraão aos 99 anos e vai e circuncida Abraão e todos que estão em sua casa. E depois vem Isaac, o filho da promessa, né? Agora vamos falar sobre a questão da visão do Talmud. Vamos para a parte mais de estudo profundo. Com vasto, né? Uma vasta discussão rabínica para Shaler Lehá, né? Vem nos trazer vários insights. Os ensinamentos talmúdicos aprofundam a narrativa bíblica. Sobre a jornada de Abraão, vamos ver os que os nossos sábios nos dizem, né? A jornada interior. A expressão Ler Lehá é interpretada de maneira literal espiritualmente. Literalmente significa vá para você ou vá para o seu próprio bem. Os rabinos talmúdicos entendem isso como um chamado que Abraão buscasse sua verdadeira identidade, o seu potencial interior, deixando para trás as influências do seu passado. A viagem física, portanto, era um reflexo de uma transformação interna e mais profunda. Coragem para ser diferente. O Talmud nos ensina, para se tornar pai de uma nova nação, Abraão precisou ter coragem de ser diferente e desafiar a idolatria de sua época. Lembra que eu falei lá no começo? Olha o que Abraão teve que quebrar. Então, às vezes você pensa, né, o que eu vou fazer, como que eu vou me levantar, assim como eu e minha esposa nos levantamos. Quando a gente mudou, eu fui chamado de louco. O David agora ficou louco. Agora ele está diferente. Eu tenho uma empresa, né, que pessoas que frequentavam a minha empresa, que eu e minha esposa somos donos de uma academia, deixaram de treinar na nossa academia porque nós somos judeus. Porque a gente se revelou. Porque até então a gente não tinha revelado que somos judeus, mas quando vem o chamado de Deus e eu me levanto, me posiciono, pessoas deixaram de ir na academia só porque eu e minha esposa somos judeus. E é claro que várias pessoas continuam porque o Eterno é fiel na promessa. Mas fui chamado de louco. Então olha o que Abraão tem que fazer. E eu fiz como Abraão, eu criei em Deus. Porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Então vamos ver aqui, né, a busca pela terra de Israel. O Talmud também destaca a importância da terra de Israel na jornada espiritual de Abraão. Alguns textos afirmam que não importa quão alto uma pessoa possa subir espiritualmente fora de Israel, pode subir ainda mais na Terra Santa. Olha o poder da terra de Israel. Por isso que Israel passa por tanta luta, tanta dificuldade com inimigos, é porque o mal tenta derrubar Israel, mas não vai derrubar, porque o Eterno é firmado naquele lugar é protegido, a nossa terra. E um dia o Eterno há de reunir os dispersos de Israel em sua terra. Né? E vamos falar agora também no Talmud, vai relatar sobre a aprovação do Egito. O erro ao descer no Egito. Embora a Torá não critique explicitamente a descida de Abraão ao Egito por causa da sua fome, o Talmud, por meio do Midrash e dos comentários rabínicos, sugere que essa decisão foi um erro de julgamento. Abraão deveria ter confiado que Deus o sustentaria na terra prometida. Lembra que eu falei? Essa falha de fé momentânea resultou em pragas sobre Faraó e na escravidão futura de seus descendentes no Egito. Olha para você ver, isso também vai mostrar um espelho de algo que aconteceria lá no futuro com a descendência de Abraão, que são os anos passados no cativeiro no Egito. Conexão com a escravidão futura. Os rabinos interpretam a aflição de Sara na casa de Faraó como um prenúncio da escravidão de Israel no Egito, mostrando que os erros de um líder podem ter consequências de longo alcance para a sua descendência. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com o que eu faço, minha esposa faz, com o que você faz,
porque isso pode refletir nos seus filhos, nos seus netos e seguir adiante. Uma maldição hereditária pode surgir e perpetuar. Tome cuidado com isso, porque é um grande problema e depois quebrar essas situações é difícil, leva tempo e gera sofrimento. Vamos lembrar da história de como Israel sofreu no Egito e como foi difícil sair de lá, né? Aí agora vamos ver assim, também a questão sobre a aliança da circuncisão. A lógica da circuncisão. O Talmud, especificamente no Midrash Bereshit Rabbah, discute a mudança de nome de Abraão, né, de Abraão, que foi o seguinte, Abrão para Abraão, e o mandamento da circuncisão. A mudança de nome simboliza a expansão da sua missão, de pai exaltado para pai de muitas nações. A circuncisão se torna um sinal físico e eterno dessa nova identidade e propósito. Guarda isso, gente. As gerações de Abraão, circuncisão, aliança eterna. Significa que não terminará, não terminou, como algumas pessoas dizem. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Justificação pela fé. O versículo diz que Abraão acreditou no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. É um ponto crucial de discussão no Talmud e nos textos rabínicos. Eles enfatizam que a fé de Abraão não foi apenas um assentimento intelectual, mas uma confiança profunda e transformadora que o levou à retidão, tornando merecedor da aliança divina. Ou seja, a fé veio antes mesmo da aliança. Sobre Melquisedeque e o dízimo. A identidade de Melquisedeque. O Talmud e o Midrash explora a identidade do enigmático sacerdote e rei Melquisedeque, que abençoou Abraão. Uma tradição o identifica como Shem, filho de Noa. A bênção que ele dá a Abraão e ao dízimo que Abraão lhe entrega são vistos como um reconhecimento da primazia de Deus sobre as vitórias humanas. A recusa de Abraão em aceitar os presentes do rei de Sodoma reforça a ideia, mostrando que sua riqueza vem de Deus e não dos homens. Ou seja, quando algum presente vier de fora, algum prato pode ser colocado na sua mesa que não foi Deus que enviou para poder cortar a sua fé. Abraão, olha para você, o rei de Sodoma estava querendo dar presente para ele. Abraão ele falou, não vou levar presente nenhum. Porque ele não queria que no futuro, quando ele fosse abençoado por Deus, que ninguém pudesse dizer ou tentar tomar o mérito do nosso eterno, Baruch Hashem. Então, com muito cuidado na sua vida, no seu dia a dia, para que nada venha tomar o lugar de Hashem. Para que ninguém possa dizer que você foi abençoado por eles e não por Hashem. E isso é difícil nos dias de hoje, porque às vezes precisamos de ajuda. Lembrando também, é claro, que o Eterno vai usar pessoas para te abençoar. Sim, ele vai usar pessoas para te abençoar se necessário. Mas você tem que saber ponderar. E como fazer isso, David? Pedindo que o Eterno coloque sobre você o Espírito Santo dele para te direcionar no dom do discernimento, para você saber quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Então, carregue esse conteúdo maravilhoso. Essa paraxá falou muito comigo, com minha esposa. A gente aprendeu muito com essa paraxá. Leiam essa paraxá, tá? Lech Lechá, na Torá. Acompanhe, nós vamos colocar aqui na descrição, tá? Na nossa descrição, de qual ponto até qual ponto é a paraxá Lech Lechá, para você ler e entender melhor essa história. Mas o que eu quero te dizer é que assim como o Eterno falou muito comigo, ele vai falar com você através desse vídeo e também através da leitura bíblica. Leiam, estude e aprendam. Muita gente fala assim, mas Deus não fala conosco hoje em dia, mas como falava antigamente, como que eu vou saber? Olha aqui o filtro, ó. Olha o filtro para você saber se algo vem de Deus ou não. Seja íntimo da palavra, seja íntimo da Torá, que é a vontade do Eterno para nós, a lei que nunca passou e que Yeshua veio para cumprir e não para mudar. E Shaul HaShalia veio também para ensinar o cumprimento e não para abolir nada do que foi escrito aqui, porque é eterno.
Ninguém pode mudar o que Deus escreveu com o próprio dedo. Guarde isso. E, como sempre, quero deixar que o Senhor te abençoe. Lembre-se, Deus dos judeus, Messias dos judeus, Bíblia judaica, povo judeu. A sabedoria, o oráculo está com os judeus. Busque sabedoria no lugar certo e cuidado com umas falsas doutrinas. Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom, lehitraot.